Olá, começa agora mais um assunto de Estado especial Eleições. O pleito municipal se aproxima e no programa de hoje vamos ficar por dentro das regras eleitorais. O que é permitido, o que é proibido. E para conversar comigo, o nosso convidado é o cientista político Leonardo Barreto. Bem-vindo, Leonardo. Obrigado, Sérgio. Prazer estar aqui. Para começar, quais são as novas regras que passam a valer a partir dessas eleições de 2024? É importante observar que um dos aspectos essenciais para um bom andamento de uma eleição é a estabilidade das regras, né? Ou seja, se existe uma boa compreensão de ambas as partes, né? Dos candidatos, dos eleitores, da própria autoridade eleitoral, né? De como se deve proceder, quanto mais compreensão, quanto mais consolidação, mais segura, mais transparente e mais legítima é uma eleição, né? Só que no Brasil, embora o nosso sistema eleitoral ele seja bastante longevo, né, dentro dos seus princípios macros, por exemplo, voto proporcional para vereador, né, para deputado, etc., as regras de administração do processo eleitoral, elas mudam de eleição para eleição, né? E principalmente por quê? Principalmente para se adaptar às novidades, né? Se adaptar aos eventos que acometem a sociedade e também para obedecer algum direcionamento sobre como o sistema político deve funcionar. E aí, nesse aspecto, a gente tem, acho que, duas fontes importantes de novidades, né? A primeira é aquele grande desafio, né, de cobrir o que as redes sociais, o que a tecnologia, né, o que a inteligência artificial lança de desafio para o sistema político. A gente sabe que não foi votada uma lei de fake news, né, nos últimos 4 anos. A gente sabe também que desde então surgiu uma coisa importante chamada inteligência artificial, que também não teve a oportunidade política de ter uma regulamentação para ser aprovada no Congresso Nacional, mas para fazer face a esses desafios, acho que a mudança mais importante é que o TSE ele definiu para si, né, um papel de criar algum nível de exercício de autoridade sobre essas novas tecnologias, né? E o principal deles foi exatamente a proibição do uso de inteligência artificial, como, por exemplo, produção de diálogos deepfake, e aí deepfake é quando mostra alguém, né, que você não consegue diferenciar da pessoa real, falando determinadas coisas, direitos de suspensão de conteúdo mais célere, né, junto às plataformas. As plataformas foram convidadas a colaborarem, né, já que não existe legislação, foram chamadas a colaborar com a autoridade eleitoral. Então, assim, do ponto de vista da administração das eleições, né, a boa parte da mudança está nessa criação de uma autoridade maior do Tribunal Superior Eleitoral sobre questões ligadas à tecnologia e seu uso nas eleições. Do ponto de vista sistêmico, a gente continua na implementação da reforma política que foi feita em 2017, né, que estabeleceu uma cláusula de desempenho e também a proibição de coligações, que são coisas que os eleitores ainda veem como novidade, embora ela já tenha sido implementada na eleição de 2020 e também na eleição de 2022, cujo objetivo é filtrar os partidos políticos, né? Ou seja, é você criar uma cláusula de desempenho mínimo que vai ser utilizada para definir quem vai continuar acessando recursos políticos ou não. A ideia com isso é dar recursos públicos. A gente sabe hoje, né, que o sistema eleitoral político partidário ele é basicamente financiado por recursos públicos apenas com quem tem um nível mínimo de legitimidade. E aí esse também continua sendo um processo de alteração que o eleitor vai continuar sentindo, não é, nessas eleições desse ano. Você comentou sobre as coligações. Uhum. E a gente tem a figura já, nas últimas eleições, tínhamos das federações partidárias.
Qual que é a diferença operacional entre elas e como que a federação partidária influencia na estratégia daquele partido político? Então, para fazer uma tradução coloquial e correndo o risco de ser muito chulo, nas coligações, usando aí o vocabulário dos jovens, os partidos ficavam, né? Eles criavam uma aliança que valia apenas para a eleição. E a ideia disso qual que era? Era reunir forças para que aquela coligação ela conseguisse votos suficientes para atingir o tal do quociente eleitoral, né? Que é um índice mínimo para o cara ter direito a ocupar, né, uma cadeira na Câmara de Vereadores, né? Falar especificamente de eleições municipais. As federações, elas obrigam os partidos a namorarem, né? O que significa isso? Eles vão se aliar, mas eles vão ser obrigados a permanecer enquanto um bloco político único durante os próximos 4 anos. Hoje a gente tem, por exemplo, a federação do PSDB com o Cidadania, a gente também tem a federação do PCdoB com o PT, né? Partidos que já tinham até alguma proximidade e aí que decidiram se unir para disputar eleições, mas são obrigados agora a permanecer pelo menos os 4 anos. E os 4 anos da existência de uma legislatura aqui de Brasília. Então, por exemplo, houve uma federação do PSDB de Cidadania para 2022, eles precisam estar juntos até 2026. E aí, nas eleições municipais, a gente vai acabar vendo essas federações também, né? O PCdoB com o PT, né? O Cidadania com o PSDB. Isso substituiu aquelas coligações que existiam apenas em períodos eleitorais. Você comentou também sobre o uso de recursos, né, públicos, de fundos. Existem o fundo eleitoral e o fundo partidário. Explica para a nossa audiência a diferença desses fundos. O fundo partidário é um recurso que é destinado para que o partido ele mantenha as suas atividades ao longo de todo um período, né? Então, ele está presente todos os anos no orçamento, né? Cada partido tem que dedicar uma parte desse dinheiro para uma fundação, né? Para promover a educação política, enfim. Você paga todas as despesas administrativas do partido político e por aí vai. O fundo eleitoral, ele acontece apenas nos anos de eleição, né? E eles são dedicados, ele está ali no orçamento também, mas ele só existe de 2 em 2 anos para financiar as eleições. É importante entender que o critério de dinheiro, né, para esses, tanto para o fundo partidário quanto para o fundo eleitoral, é definido a partir do desempenho que cada partido teve na eleição para deputado federal anterior àquela eleição, ou seja, se criou esse parâmetro em 2022, que foi a última eleição para deputado federal. E aí, por isso, você vai ter partidos que ganham mais, partidos que ganham menos, né, de acordo com o seu desempenho. Então, é engraçado, né, porque o desempenho dos partidos políticos hoje, além de toda a sua capacidade política de influenciar nas decisões, também define o seu desempenho financeiro, né, o quanto que ele vai ter de recurso para gastar. É importante observar, hoje a gente tem um financiamento público, mas ele não é exclusivo, né? Ou seja, pode haver financiamento privado também, mas de pessoas físicas, né? Ou seja, a empresa, ela não pode mais doar. E essa pessoa física, ela tem um limite definido ali, né, pelo seu último imposto de renda. Então, você doando dentro desse limite, não tem problema, né? Assim, as pessoas continuam podendo participar enquanto pessoa física. De uma maneira geral, a maior parte das despesas são pagas mesmo pelo fundo. Agora, acho que uma outra característica importante, o partido, ele tem total liberdade para escolher onde colocar o dinheiro dele. Entendeu? Não há uma regra dizendo assim, não, todo mundo tem que receber igual. Não, o partido pode estrategicamente decidir financiar, por exemplo, colocar todo o dinheiro num único prefeito, né? Claro que isso não acontece, mas assim, ou então privilegiar alguns estados, ou então privilegiar
cidades por tamanho, acontece, né? Um partido pode decidir, não, eu vou financiar candidatos apenas em cidades médias ou em cidades grandes. Isso cabe à estratégia de cada partido, né? E naquelas cidades, enfim, naqueles lugares onde o partido decide não colocar dinheiro ou decide não mandar dinheiro, aí os deputados, os candidatos têm que financiar suas eleições ou com recursos próprios, né? Ou com a ajuda de pessoas físicas. E falando desses candidatos para as eleições de 2024, vamos conhecer um pouquinho das regras para a candidatura. A gente preparou uma arte aqui com as regras básicas. Primeiro aqui precisa ser brasileiro, alfabetizado e estar regular com a Justiça Eleitoral. A idade mínima para prefeito e vice é 21 anos e 18 anos apenas para vereador. Precisa estar filiado a partidos políticos até dia 6 de abril deste ano. No caso, já houve essa filiação, e ter domicílio eleitoral na área. E, principalmente, também desincompatibilização, que é variável em até 6 meses. Queria que você complementasse, eventualmente, essas regras e também explicasse sobre a importância dessa desincompatibilização do candidato com algumas funções que ele exerce na sua vida, no seu cotidiano. O objetivo dessas regras, além de promover acesso, né, elas são bem amplas, né? Por exemplo, 21 anos, 18 anos, então elas não exigem mais critérios de renda, como já aconteceu no passado, enfim. Além de ser bastante amplas, a ideia delas é sempre promover uma condição mais justa possível, né, de concorrência. Por isso, a regra de desincompatibilização. A ideia é não permitir que funcionários públicos que estejam no exercício de alguma função, no exercício de algum cargo, use daquele cargo, daquela função, para obter benefícios junto a eleitores, né? Então, por exemplo, imagine se alguém é o diretor lá da área de distribuição de remédio num determinado município, né? Ele não pode usar daquela função, por exemplo, privilegiando determinados grupos, fazendo promessas, etc., para obter vantagem eleitoral. Então, a desincompatibilização é a chance, ou melhor, a garantia de que o candidato ele não vai usar uma posição privilegiada para poder ter uma vantagem eleitoral. Agora, uma coisa que é muito importante, e é muito importante porque tem dado muita confusão, que entra no item sobre estar regular com a Justiça Eleitoral, que, além dos cumprimentos das suas obrigações, né, por exemplo, ter votado nas eleições ou então ter justificado, etc., você está adequado à lei de ficha limpa, né? E isso tem dado muito problema. Muito problema porque a lei do ficha limpa ela é muito clara. Ela diz assim, se você tiver uma condenação em segunda instância, que é uma condenação em nível colegiado, né, você não pode disputar a eleição, né, você tem um impedimento aí de 8 anos. Tá? Só que qual é o problema? Muitos entram em decisão, são condenados em decisão colegiada, mas entram com liminares recorrendo dessas decisões. E aí conseguem registrar candidaturas com base nessas liminares. E muitas vezes, aliás, é uma situação até relativamente comum, vários candidatos são eleitos, né, com essas liminares, e aí depois do processo eleitoral concluído, é que a Justiça vai cassar essa liminar, que ele vai perder o mandato. E isso cria uma situação de instabilidade muito importante. Por quê? Porque o eleitor, se ele está com o número do cara na mão, se ele assistiu à campanha, né, se o nome do cara está registrado na urna, ele acredita que tudo está correto com aquilo ali. Né? E aí ele vai lá e dá o seu voto de boa-fé. É o que o pessoal do direito chama de ato jurídico perfeito. Né? Só que depois da eleição, a autoridade eleitoral muitas vezes vai lá e faz o seguinte, não, esse cara não, ele estava no pleito, mas ele não podia estar. Então a gente anula a eleição dele. Olha, anular a eleição do cara é uma coisa, o problema é anular o voto do cidadão, que na prática é o que acontece. Né? O voto do cidadão que agiu de boa fé, né, que estava confiando ali na qualidade
do funcionamento do sistema eleitoral, para garantir que aquele cara ali estava tudo certo com ele, etc. Esse cara, ele tem o voto dele anulado. Sim, que é um dos principais direitos para promover cidadania e democracia. Exatamente. E, de repente, você está anulando. Exatamente. Hoje esse é eu entendo que é, talvez, uma das maiores fragilidades das nossas regras eleitorais, né? Porque ele não garante que você vá ter seu voto contabilizado, né? Assim, no mínimo, o que deveria ser feito? Fazer uma outra eleição, né? Mas acho que a justiça está se sensibilizando, né, de alguma maneira, da gravidade que é esse tipo de ato, né? E aí isso significa ter que ser mais veloz, né, na reafirmação das candidaturas. Mas hoje esse é um dos poucos pontos de turbulência, embora seja muito relevante. Sobre a justiça rever alguns pontos, algumas regras, eu achei interessante que você comentou, até me surgiu essa dúvida agora, que é a seguinte: você falou que a desincompatibilização serve para que seja mais justa a corrida eleitoral, para determinadas pessoas não usarem de suas funções, cargos ou, enfim, posições para obter vantagens. E como que a gente explica, então, a situação de uma reeleição em que aquele prefeito já está no poder e já está com essa posição privilegiada, se assim podemos dizer, né, e que hoje é permitido normalmente? É permitido, sim. Aliás, se a gente for avaliar, a gente tem várias situações que criam uma injustiça de concorrência, né? Então, por exemplo, se a gente pega um parlamentar, um deputado, um senador, ou mesmo um vereador, ele tem à disposição dele recursos, por exemplo, para fazer comunicação do mandato, né? Ou seja, ele está comunicando ali a figura dele, que muitas vezes é utilizada não para, digamos assim, comunicar iniciativas, mas apenas para promoção pessoal. Eu vi em várias cidades, por exemplo, que deputados estaduais, principalmente deputados estaduais, eles faziam outdoors pela cidade parabenizando o aniversário de um outro deputado. E aí, esse outro deputado fazia o mesmo depois, usando recurso público para criar um outdoor para parabenizar o outro deputado, e assim eles vão trocando uma publicidade fora de época, paga com dinheiro público, enfim. E no caso da reeleição para o Poder Executivo, né, enfim, a Justiça entende, a legislação entende que existe sim uma vantagem, né, não à toa. A gente tem aí um nível de reeleição de mais ou menos 60%, né, alguma coisa assim. Mas ela tentou definir alguns limites. Por exemplo, novas despesas não podem ser contratadas 6 meses antes da eleição, né? Isso é uma coisa importante. Você não pode contratar novos funcionários 6 meses antes da eleição. A ideia é tentar diminuir um pouco o problema, embora a gente saiba que realmente quem tenta a reeleição tem uma condição muito privilegiada para obter um novo mandato. A gente vem falando aqui de regras ao longo do programa sobre, principalmente, candidatos, candidaturas, partidos e as regras para o eleitor que está nos assistindo. Quais são as regras básicas para esse eleitor que está nos assistindo? É jovem, é idoso, está com a situação X, Y, Z, comparecer no dia 6 de outubro e depois, se for o caso, dia 27 de outubro desse ano e efetuar lá seu voto? Pois é, o eleitor, ele sempre foi tratado um pouco como hipossuficiente, né, nessa relação. Isso significa que a responsabilidade, por exemplo, por crimes eleitorais como boca de urna, venda de votos, né, que sempre são os principais problemas, sempre foi uma coisa tratada muito mais do lado, né, de quem compra, do lado do candidato, e não há punições para o lado de quem vende, né? Isso ainda não existe. O que existe, do ponto de vista legal, é o cumprimento da obrigação eleitoral, e aí ou é o comparecimento ou é a justificativa. E hoje a justificativa ela é
muito acessível, né? Muito barata, o que faz que muita gente considere que hoje o voto seja optativo na prática, né? Mas ele tem ali um caráter obrigatório e o nível de comparecimento dos eleitores no Brasil, em geral, ele é muito mais alto do que em países que têm voto facultativo, né? Voto facultativo, quando você tem um grande comparecimento, comparece metade, né? No Brasil, esses índices de comparecimento sempre são maiores que 70%. Então, a questão da obrigatoriedade, ela tem um papel, né? Agora, na campanha, né, o que a gente tem hoje de novidade? Primeiro, a questão das fake news, né? Disseminação de informações falsas, enfim. Acho que isso é um elemento que está entrando no mesmo nível, né, da compra de votos, da boca de urna, como os principais comportamentos que são tutelados e vigiados pela Justiça Eleitoral, né? E aí a gente ainda não tem um histórico de punição, de aplicação de multas, enfim, por você circular imagens ou mensagens, né, pelas redes sociais, até porque muitas vezes as pessoas não sabem que aquilo é fake, né? Então, de certa maneira, as punições elas continuam concentradas mais nas campanhas, né, e em provar que elas agiram deliberadamente para criar algum tipo de distorção no sistema eleitoral. Mas o eleitor precisa prestar atenção, né, porque muitas vezes entrar, né, numa campanha que tenha más intenções ou use mais instrumentos pode torná-lo cúmplice, né, de um crime administrativo que está previsto, né, pela Justiça Eleitoral. Você comentou sobre a facilidade hoje em dia da justificativa do voto para quem não consegue comparecer. Então, eu acredito que muitas pessoas que estão nos assistindo vão pensar, poxa, eu tenho uma viagem a trabalho, uma viagem pessoal, e hoje está já mais facilitada essa justificativa. Gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso e também brevemente sobre quais as consequências da não justificativa. Começando pelo final, né, a não justificativa, ela te tira alguns direitos, né? Por exemplo, o direito de prestar um concurso público, né? Ou melhor, de ser admitido no concurso público ou de ocupar uma determinada função. Acho que todo mundo que já ocupou um cargo, né, se lembra de ter tido que demonstrar ali no ato, né, que cumpriu as suas obrigações eleitorais, né? Acessar alguns serviços públicos, algum crédito público, algum benefício social, né? Bolsa Família, BPC, fazer um cadastro para o Minha Casa Minha Vida. Então, basicamente, o não cumprimento, ele complica a sua relação com o governo, né? A sua relação com o Estado. Agora, hoje é muito simples, né, a gente ter uma justificativa. Ao contrário do que o nome diz, né, você não precisa explicar por quê, ou, enfim, provar que você estava numa viagem ou qualquer coisa desse tipo, né? Basta um preenchimento de um formulário, normalmente isso é feito pelos Correios, pode ser feito hoje em dia, inclusive, pela internet, de maneira eletrônica, e o pagamento de uma multa muito baixa, né, que não chega aí a R$5. Então, você fazendo isso, você continua com o seu cumprimento. Eu acho que o fato de haver uma facilidade tão grande, né, de justificar, mas mesmo assim a gente tem um comparecimento, né, significativo nas eleições, muito superior, né, de países com voto facultativo, eu acho que mostra que o brasileiro, no final das contas, ele valoriza esse tipo de engajamento, sabe? A eleição, embora, né, a gente tenha muitos problemas, muitas situações de compra de voto, muitos, principalmente políticos com mandatos, né, que usam ali uma barganha para conseguir apoio, enfim, essas questões. As pessoas entendem que sim, que a eleição é um grande momento de pactuação, né, de pactuação da sua relação com a tua cidade, da sua relação com a sua comunidade, né? E acho que esse nível forte de comparecimento mostra, né, que as pessoas sabem disso. Muito obrigado, Leonardo Barreto, pela participação aqui no Assunto de Estado. Eu que agradeço, Sérgio. Obrigado.
E o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/TV ou também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Até o próximo Assunto de Estado.